Olá pessoal, tudo bem? Hoje abordaremos mais uma aula sobre a história da América e, sobretudo, falaremos sobre os processos de independência aqui na América que começamos a estudar ali com a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos ela foi bastante emblemática, né, em 1776, por ter sido a primeira nação, né, que consegue romper aí a condição colonial e decretar a independência em relação à metrópole europeia, no caso a Inglaterra. Então a independência dos Estados Unidos ela é bastante emblemática no sentido de representar de fato, né, a ruptura, a crise do antigo sistema colonial. No caso da independência do Haiti, ela tem, né, bastante importância também, por isso que ela é estudada, porque no fundo ela foi, né, a ilha de São Domingos, que é a parte ocidental, que é a parte francesa vira o Haiti, a parte espanhola que consegue a sua independência com o nome de República Dominicana, mas sobretudo aqui no caso a independência do Haiti, ela é bastante emblemática porque foi a primeira colônia da América Latina a proclamar a sua independência. Então foi a primeira república da América Latina, logo após os Estados Unidos. E para entender a independência do Haiti, nós temos que entender aqui o contexto histórico, né? Que está inserida a independência do Haiti, na verdade, a própria formação do Haiti. O que era, né, essa região aqui que dá origem ao Haiti? Era uma ilha chamada de Ilha Espanhola, no fundo era a ilha ali de São Domingos, ah, que é dividida, né, na verdade essa ilha espanhola originalmente, né, ela foi ocupada pelos espanhóis, é um dos primeiros locais aqui na América que recebe, né, depois de 1492, 1494, você já tem a instalação de espanhóis aqui na América Central, nessa ilha espanhola, né, que é a ilha de São Domingos, e, e ela vai, né, aos poucos perdendo importância aos olhos da Espanha, porque os espanhóis descobrem, né, ouro e prata no continente, principalmente metais nobres, né, ouro ali na região do México. Então essas ilhas aqui, essas ilhas da América Central, elas vão perdendo espaço, né? Porque os espanhóis chegam, se instalam aqui, depois, né, é um ponto de partida para você ocupar de fato o continente americano. E com essa, né, como que vai perdendo importância essa ilha espanhola, ela passa a ser atacada e ocupada por ingleses, holandeses e sobretudo franceses, né, que cobiçavam a ilha, e os franceses se estabelecem. Então nós temos aqui esse tratado de Ryswick, que a Espanha ela reconhece a presença francesa na parte ocidental da ilha espanhola, que é a ilha de São Domingos. Então essa parte francesa que é a parte que nos interessa, que vai resultar no Haiti. Essa parte francesa ela vai se transformar numa rica colônia, produtora de gêneros tropicais, né? Açúcar, café, cacau, naquele sistema de plantation, né? Grandes propriedades trabalhadas por escravos. E o Haiti vai se transformando num dos principais produtores e exportadores de açúcar aqui da América. Tem alguns autores que falam que o Haiti produzia, né, 45% da produção de açúcar mundial ali no século XVIII e século XVII, século XVIII. E vai ser, né, o Haiti controlado por uma pequena elite de brancos, né, que são os proprietários de terra, e são responsáveis pela exploração da predominante mão de obra escrava. Então nós temos que entender essa formação, né, como que esse território era um território espanhol e vai sendo depois ocupado pelos franceses. E, e a sua emancipação, a emancipação da ilha, né, espanhola, que era o nome que era dado, é, é, vamos dizer assim, a princípio, né, nos tempos coloniais, ela vai ser dividida, né, vamos dizer, no seu processo de ocupação. Então, o lado ocidental, né, fica com os franceses e o lado oriental fica com os espanhóis. E nesse processo de independência eles seguiram caminhos diferentes. O importante para nós aqui, a gente vai ver que é a independência do Haiti e por
que é tão importante assim. Então a emancipação da ilha de São Domingos como um todo não foi homogênea, porque o lado francês seguiu um caminho, né, que virou o Haiti, e o lado oriental, que é o lado espanhol, virou a República Dominicana. E para nós, né, os significados aqui da independência do Haiti, ela é importante porque foi a primeira república da América Latina. E um caso bastante singular, né, um caso bastante emblemático, porque foi um processo, né, além de ser a primeira república da América Latina, foi um processo comandado por negros e mestiços. Então é muito comum nós falarmos da independência do Haiti como uma dupla independência. Por que uma dupla independência? Porque ela aboliu o escravismo, né, foi feita aqui por negros e mestiços, né? Ela vai abolir o escravismo ao mesmo tempo que ela proclama a independência política. Por isso que a gente fala uma dupla independência. Independência, né, aqui da condição colonial, né, a independência se transformando na primeira república da América Latina, e já faz isso e já abole a escravidão. Então mata dois coelhos com uma cajadada só aqui, né, para usar um dito popular aí. E a Revolução Haitiana, ela tem muito a ver com a Revolução Francesa. O líder, a Revolução Haitiana, ela no fundo é a independência do Haiti, e o Toussaint Louverture vai ser o líder desse processo. Ele é um ex-escravo, né, e um autodidata brilhante, e ele vai, vamos dizer assim, lutar. Ele monta uma guerrilha, na verdade, e ele vai lutar aí contra as tropas francesas que queriam manter a condição colonial. Então a gente vai ver como que a independência do Haiti, ela está passo a passo com a Revolução Francesa. Então ela tem uma íntima relação com a Revolução Francesa. Aquilo que ocorre lá na França, né, principalmente no que diz respeito à condição escravista, vai rebater aqui. E é desse, né, dessa troca, né, de influências que nós temos a peculiaridade da independência do Haiti aqui. Então a gente vai ver esse time, essa ligação entre aquilo que estava ocorrendo lá na França e a independência da colônia aqui, né, da colônia francesa aqui na América Central. E sempre tendo como pano de fundo essa questão do escravismo e da abolição. Então o Toussaint Louverture, ele declara independente toda a ilha em 1801, mas a parte espanhola, ela consegue, ele não tem tropas para manter a independência em toda a ilha, e a parte espanhola vai demorar um pouquinho mais, né, para declarar a sua independência. Tem caminhos diferentes aqui, como eu já tinha dito, e além de declarar toda a ilha independente, ele, né, faz o fim do escravismo, ele decreta o fim do escravismo, elabora uma nova constituição, na verdade elabora uma constituição, e é declarado governador vitalício. Porém, esse líder popular haitiano aí, ele não teve condições de promover a reconstrução do país, que foi praticamente arrasado durante esse conflito, essa guerra de independência. E sem ter proclamado de fato a independência da ilha, né, vamos dizer assim, efetiva, né, ele proclama, mas não consegue legitimar. E nós temos aqui o contexto, né, ela vai até 1804, nós temos já o contexto das guerras napoleônicas. Então temos os desdobramentos da Revolução Francesa, e temos também a continuidade dessa Revolução Francesa lá com o exército napoleônico, né, tentando retomar a condição, né, do Haiti como uma colônia. Então ele faz esse processo, né, ele proclama, mas não mantém. Ele vai ser derrotado, aprisionado e morre como prisioneiro lá na França em 1803. E o Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele vai enviar, né, ao Haiti cerca de 20 mil soldados, comandado por um general que na época, né, é o general Leclerc, que na época tinha a incumbência, né, de derrotar esse líder popular que é o Toussaint Louverture, né, que é esse guerrilheiro e o seu grupo, e restabelecer a dominação francesa na ilha, e restabelecer também a escravatura. E então é uma dominação, olha só que briga, é uma dominação colonial que vem lá
por parte aqui do caso da metrópole, que é a França, não só de manter a dominação colonial, mas de manter também a condição de escravidão. E aí, desses atritos que explode de fato a Revolução Haitiana, né, toma um contorno, aí vem a independência, né, desses atritos, desses desacordos, né? Eu quero a dominação colonial e quero manter a escravidão. Quem está aqui não quer manter a condição colonial e também não quer manter a escravidão. Então é por isso que nós temos que entender bastante aqui, ó, a relação da Revolução Haitiana, né, e do escravismo com a Revolução Francesa, dessa questão do escravismo com a Revolução Francesa. Então nós temos ali a fase burguesa, lá da Revolução Francesa, de 1789 até 1792, aqui se inicia a rebelião de escravos. Desse ponto de vista, podemos dizer que tem muito a ver, né, vamos dizer assim, os acontecimentos lá da independência, lá da Revolução Francesa, tem muito a ver com a independência do Haiti nesse sentido, que você tem o início da Revolução Francesa e essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade chega aqui também. E num segundo momento, na verdade nesse primeiro momento, né, essa rebelião de escravos vem seguida, né, num segundo momento aqui da fase popular, de 1792 a 1795, que é a parte mais radical da Revolução Francesa, vai rebater aqui, motivando depois essa questão da independência, porque vai ter a abolição do escravismo. E quando ocorre a contra-revolução burguesa, você tenta restabelecer o escravismo nas colônias. Aí você intensifica as lutas. Então é desse movimento aqui de idas e vindas, né? Num primeiro momento, né, a própria Revolução Francesa, né, decreta a abolição do escravismo e isso é comemorado, mas conforme muda, né, as fases, a ascensão do diretório, por exemplo, lá na França, com uma política muito mais conservadora, e a necessidade de restabelecer a condição colonial e o escravismo, isso vai gerando reações aqui nas colônias que, no fundo, se intensificam as lutas pela independência. Então, aí a independência do Haiti, né, ela é declarada, né, em 1804. Então, o lado ocidental, o lado francês, passou a se chamar Haiti, né, que significa terra de montanhas, em 1804, muito por conta desses atritos que ocorrem entre metrópole e colônia e a questão do escravismo, né? Então isso vai rebatendo aqui no Haiti, que no fundo é o elemento fundamental, eu diria, nesse processo de independência, né? Então é por isso que a gente tem que ter bastante em conta aqui a questão do escravismo, né? De como que a metrópole, né? De como que a Revolução Francesa vai lidando com a questão do escravismo. Porque se é liberdade, igualdade e fraternidade, isso tinha que ser em todo o território francês, nas colônias também. Mas quando você volta, né, você abole o escravismo e depois você volta, tenta restabelecer o escravismo colonial, aí você intensifica as lutas e, né, essa Revolução Haitiana, que já tinha contornos, que isso já vinha ganhando terreno aqui na América, essas ideias, vamos dizer, de liberdade, né, haja vista ali com os Estados Unidos, também vão ganhando uma roupagem peculiar na independência do Haiti. Então é muito comum a gente pensar a independência do Haiti como um caso, né, sui generis, né, um caso singular, um caso bem notório, porque foi um processo comandado por negros e, além de fazer a independência do Haiti, você também abole a escravidão. O lado oriental, que é o lado espanhol, né, fica independente só em 1844, com o nome aí de República Dominicana. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e um forte abraço.